Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Uma série que tem o intuito de nos motivar, nos encorajar. O tema dessa série é Eu Tenho Fé. Nós vamos aprender um pouco mais sobre fé em Cristo Jesus, sobre a fé verdadeira. E eu quero desafiar os irmãos a confrontarem os seus corações diante da palavra do Senhor. No decorrer desses 2 próximos meses, nós vamos iniciar essa série hoje e vamos encerrar no último domingo de março. No decorrer desses 2 próximos meses, desafie o seu coração, renove a sua fé, coloque-se diante de Deus em oração e peça para que Ele te transforme, para que Ele te molde como um vaso na mão do oleiro, em nome de Jesus. Hoje nós vamos responder a esta pergunta, e como eu disse, essa pergunta é para que você confira o seu coração, não para que você fique pensando no irmão fulano que não veio, que talvez esteja acompanhando online. Não, confira o seu coração, sonde o seu coração, veja como está o seu coração. Você tem fé? Como está a sua fé? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, e nós leremos os versículos 32 a 39. Hebreus 10, versículos 32 a 39. Essa série vai ser uma série de exposições na Epístola de Hebreus. Nós não vamos iniciar a Epístola de Hebreus lá no capítulo 1, nós já vamos iniciá-la aqui no capítulo 10. Vamos do capítulo 10, capítulo 11 até o 12. Então você pode em sua casa ler a epístola toda, ir lá para o capítulo 1, conferir o que diz o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que você possa aprender mais, crescer mais, em nome de Jesus. Então hoje nós iremos já no capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, os versículos 32 a 39. Eu trouxe aqui também nos slides, para aqueles irmãos que não tiverem com as suas Bíblias, poderem também acompanhar. Mas deixa a sua Bíblia aberta, você que a trouxe, para que você possa conferir os pontos que nós iremos meditar. Cada ponto do sermão, nós vamos, como diz um amigo meu, nos esconder por trás do texto bíblico e deixar o texto bíblico falar. A Bíblia diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo fostes tratados. Porque não somente vós compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio, o confisco dos vossos bens, tendo ciência ou conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e nós agradecemos por esse texto. Que texto maravilhoso. Que texto cheio de vida. Desafie o nosso coração, transforme o nosso coração e encha-nos de ti, em nome de Jesus. Amém.
Amados, eu quero iniciar hoje com um hino do nosso inário Novo Cântico. O inário da Igreja Presbiteriana do Brasil se chama Novo Cântico, assim como a harpa cristã é o inário das Assembleias de Deus. E no Novo Cântico, o hino de número 131, ele é um hino bastante interessante. O tema dele é vivificação. Agora, nesse primeiro momento, eu quero trazer só a terceira estrofe. Essa terceira estrofe sempre me incomodou muito quando adolescente, quando cantava esse cântico, porque ela fala sobre aqueles que abandonam a fé. A terceira estrofe diz assim, preste atenção, trouxe aí nos slides. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Olha só, quantos que corriam bem na fé cristã, quantos que eram vigorosos, fervorosos, agora estão longe de ti. Se você é convertido já há algum tempo, eu nasci na igreja, então há 28 anos eu vivo igreja. Então se você é convertido já há algum tempo, certamente você tem amigos, parentes, pessoas que estavam ali labutando contigo na mocidade, no grupo de adolescentes, no ministério infantil, no grupo de louvor, mas agora estão longe de Cristo, longe da igreja, longe de tudo, vivendo deliberadamente no pecado, na maldade. E quantos que corriam bem, continuam nas igrejas, mas estão sem fervor, sem ânimo, sem alegria para servir a Deus. Meus irmãos, essa série tem tudo a ver com isso. Um dos últimos textos que nós iremos estudar nessa série fala para nós corrermos com perseverança, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nós precisamos renovar o ânimo. Talvez você não seja essa pessoa que está longe de Cristo, mas você seja essa segunda, que segue o Senhor Jesus Cristo, mas sem fervor, sem amor, sem compromisso, sem desejo. E nós precisamos renovar a nossa fé. Hoje nós vamos perguntar, você tem fé? Nós temos fé? Coração, você tem fé aí? Então olhe para dentro de ti, para que você possa responder essa pergunta. Eu quero, antes de nós entrarmos no texto, trazer um pouco o contexto da Epístola de Hebreus. Como hoje é o primeiro sermão dessa série, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo explicando alguns detalhes da Epístola de Hebreus. Primeiramente, essa epístola, ela não tem autor, ou melhor, o seu autor é desconhecido. Tem um autor, mas ele não se menciona, ele não se nomeia. Muitos dizem que foi Paulo, outros Apolo, e por aí vai. É certo que nós não conseguiremos chegar a um consenso de quem de fato escreveu essa epístola, mas sabemos sem dúvida alguma que essa epístola foi escrita para motivar judeus, por isso o termo hebreus. Hebreus era uma outra forma de chamar os judeus. E devido à demora da vinda de Cristo, a segunda geração de judeus cristãos, segunda geração, não a primeira, a segunda, depois das grandes perseguições, essa segunda geração estava se desviando da fé e retornando ao judaísmo. Por isso que o autor escreve essa epístola, para exortar esses judeus cristãos a se manterem firmes no evangelho, firmes na fé cristã. Então essa segunda geração, observe, meus irmãos, o quanto é importante passar a palavra de Deus para a próxima geração, porque não foi a primeira, a segunda que estava se desviando. Olhe para os seus filhos, seus netos, eles precisam aprender a palavra de Deus. É importante passar à próxima geração. Nesse contexto, um comentarista chamado Ellison, ele afirma que os judeus dessa segunda geração tiveram que escolher entre a jovem igreja
com a sua mensagem de um Messias crucificado e ressuscitado, e os fariseus, com o seu culto da lei, os seus rituais, algo que era um pouco mais palpável naquela época. Assim, para o cristão hebreu ou judeu, a lei era preciosa demais para ser deixada de lado. Logo, o zelo dos fariseus estava triunfando sobre a lealdade dividida ao Messias Jesus. Este é o contexto. Judeus se desviando, retornando ao judaísmo, retornando a sacrificar cordeiro. E por isso que o autor de Hebreus escreve essa carta, para motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé. Isso é muito importante, permaneçam firmes na fé, guardai-vos a vossa confissão. Diversas vezes nessa epístola, esta é a exortação. E o autor faz isso como? Mostrando a superioridade da fé cristã. Ele mostra que Cristo é superior a tudo que o judaísmo tinha como superior. Ele mostra que Cristo é superior aos anjos. Ele mostra que Cristo é superior à lei. Ele mostra que Cristo é superior a Moisés. Ele mostra que Cristo é superior aos sacrifícios. Se você ler o capítulo 9 e o início do capítulo 10, você vai ver isso. Jesus é o único sacrifício de uma vez por todas, que pagou o preço do pecado. O sacrifício que os judeus faziam era constantemente eles tinham que retornar à presença de Deus para sacrificar cordeiros. Mas com Cristo não é assim, porque foi uma vez por todas. Ele se ofereceu como sacrifício, o cordeiro perfeito. É isso que o autor faz. Ele está mostrando ao judeu cristão que ele não pode abandonar a fé. E eu quero trazer um rápido panorama geral aqui do capítulo 10, capítulo 11. Nós não vamos até o capítulo 12, semana que vem a gente começa a ver aí o capítulo 12. Mas capítulo 10, ele inicia então falando que o sacrifício de Cristo é superior, como eu já falei. E ele mostra que a aliança em Cristo também é superior. E qual é a aliança em Cristo? A nova aliança em seu sangue. A antiga aliança se passou, a nova aliança foi firmada em Cristo Jesus e ela é superior. Nos versículos 19 a 25, então o autor de Hebreus já afunilando para a sua conclusão, e aqui parece um sermão mesmo. O autor de Hebreus traz vários sermões nesta carta. Então nesse sermão aqui, ele afunilando para a sua conclusão, nos versículos 19 a 25, ele fala sobre o privilégio da presença de Deus. Ele diz: aproximemo-nos na presença de Deus com sincero coração, aproximemo-nos com plena certeza da fé, vamos até a presença de Deus, porque temos livre acesso, dado por Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Isso está lá nos versículos 19 a 25. E ele continua esse texto e finaliza dizendo: e não deixemos de congregar. Olha que interessante, porque a presença de Deus é um privilégio. Na semana passada nós vimos o Salmo 84, como o salmista ansiava pela presença de Deus, e como muitas vezes nós não estamos ansiando pela presença de Deus. Então, querido irmão, anseie por isso, foi uma conquista na cruz do Calvário. Depois a gente conversa mais sobre esse não deixemos de congregar. Agora, Hebreus 10, nos versículos 26 a 31, contrapõe agora o argumento. Porque o autor, num tom mais duro, mostra o castigo àqueles que abandonam a fé e deixam de congregar e vivem deliberadamente no pecado. Uau! Então, um texto muito duro antecede o texto que nós vamos estudar hoje. Os versículos 26 a 31, nós vemos que nós não podemos viver deliberadamente no pecado. E esses que vivem deliberadamente no pecado são aqueles que deixaram de congregar. São aqueles que apostataram, que abandonaram a fé cristã. São aqueles que retornaram ao judaísmo e também a outras coisas ruins, piores. E essa porção termina com uma palavra muito dura. Olha só o versículo 31. O versículo que antecede o texto que nós lemos. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo.
Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O texto está dizendo: Deus castigará aqueles que vivem deliberadamente, por vontade própria, no pecado. Deus castigará aqueles que, conhecendo o Evangelho, decidiram, por sua vontade e sã consciência, retornar à prática do pecado. É isso que o texto está dizendo. E então nós temos o texto que nós vamos estudar hoje, Hebreus 10, versículos 32 a 39, que diz que os da fé não retrocedem para a perdição. Daqui a pouquinho a gente vai meditar mais nesse texto. E por fim, o capítulo 11 inteiro, nós temos definição e exemplos de fé, exemplos de homens e mulheres de fé. E o capítulo 11 é tão importante, essa temática fé, que o termo fé aparece 24 vezes. É muito importante para o autor esses exemplos e explicar àquela igreja a importância da fé e que salvação só vem por meio da fé. Esse é o panorama. Agora nós vamos adentrar então no texto dos versículos 32 a 39 e vamos responder essa pergunta: você tem fé? Eu quero utilizar lá no último versículo uma expressão que aparece no versículo 39, que é a expressão da fé. Nós sempre vamos falar os da fé, para entender o que é fé, qual é a característica, pelo menos 3 daqueles que têm fé. 3 nesse texto aqui. E a primeira característica é que os da fé se lembram que, apesar de sofrerem, há um patrimônio superior e durável. O texto inicia, esse parágrafo inicia dizendo: lembrai-vos, pois, lembrai-vos, porém. Essa é a única exortação no imperativo nesse texto, é a única ordem mais forte nesse texto. Se lembrem, olha, diante da ira, diante do julgamento de Deus, vocês que são da fé, se lembrem. E se lembrem do quê? Que apesar do sofrimento, nós temos um patrimônio superior e durável. Eu quero ler esses versículos, o 32 ao 34, na versão NVI. Eu vou ler aos irmãos, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, porque ficará um pouquinho mais claro aquilo que está sendo dito aqui. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Olha que texto maravilhoso. Aqui nós temos primeiro essa lembrança de que aqueles cristãos foram perseguidos nos primeiros dias, quando eles foram iluminados. Essa expressão iluminados é uma expressão muito bonita, que remete ao fato daqueles cristãos terem tido um entendimento genuíno e verdadeiro do Evangelho e se convertido ao Senhor. Então, iluminados aqui nesse texto é salvos, verdadeiramente convertidos. Iluminar aqui é quando Deus abre os nossos olhos para que compreendamos a palavra de Deus. Sabe o que é fantástico? Isso é experiência de muitas pessoas. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, tentam ler a Bíblia e não compreendem nada. Mas de repente num culto, de repente em um dia qualquer, se assenta ali para escutar a palavra ou para ler a palavra de Deus e começa a entender tudo. E começa a ser desafiado, impactado, transformado e fala: eu quero ser salvo. Eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. O que é isso? Senão a iluminação do Espírito Santo. Se nós não somos iluminados, nós não conseguimos compreender a glória de Deus, a majestade do Senhor na palavra de Deus. Agora, uma vez iluminados, nós conseguimos ver
ver o Senhor, ver a sua glória, ver o seu amor. Isso impacta nossas vidas de uma maneira extraordinária, transformadora e radical. Agora, esses irmãos, logo depois da conversão deles, eles passaram por lutas, grandes lutas e sofrimentos. Os cristãos do primeiro século, meus irmãos, eram muito mais perseguidos do que nós somos hoje. Nós nem podemos comparar, na verdade. A perseguição deles era perseguição de morte. Muitos apóstolos foram mortos, decapitados, crucificados, foram apedrejados, eram presos, eram açoitados. Assim era a perseguição dos cristãos naquela época. E o judeu que já tinha uma paz na sua religião, uma paz no seu judaísmo, quando se converteu para o cristianismo, passou a ser também perseguido. Foi colocado todo mundo no mesmo pacote. Os cristãos foram acusados, por exemplo, de colocarem fogo em Roma. Foi Nero que colocou, mas os cristãos que foram acusados, e por causa disso eles eram queimados em praças, eles eram queimados vivos, como tochas humanas, para ser de exemplo para todos que estavam ali, que os cristãos deveriam ser rejeitados. E aí? Será que esse tipo de perseguição nós temos hoje? Não aqui no Brasil. Talvez no Oriente Médio, sim. Na Ásia, sim. Mas aqui, somos livres. E os cristãos mesmo podendo ser mortos, mesmo com a iminência de serem queimados vivos, eles continuavam firmes, os verdadeiros cristãos. Então é isso que o autor de Hebreus, que às vezes eu posso chamar de Paulo, mas não é Paulo. Então o autor de Hebreus, ele está dizendo aqui: depois de iluminados, vocês passaram por sofrimento. E ele continua: vocês foram expostos como um espetáculo, queimados vivos em praças. É isso, expostos como espetáculo. Logo depois dessa primeira era cristã, já no segundo, terceiro século, os cristãos eram jogados no Coliseu para serem comidos por feras. Espetáculo. Era espetáculo aos homens. Então os cristãos foram expostos a espetáculo. Os cristãos foram atribulados, foram insultados, tornaram participantes do sofrimento daqueles que foram presos. É isso que ele diz no versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio. Eles aceitavam com alegria o confisco dos seus bens. Por serem cristãos, os seus bens, até os seus bens, eram confiscados. Meus irmãos, na nossa época em que as pessoas idolatram o dinheiro, idolatram o consumismo, idolatram as suas posses, quais cristãos estão dispostos, com alegria, de ser os seus bens confiscados para a glória de Deus? Dificilmente. Porque a idolatria está no nosso coração, mas eles não, com alegria. Por quê? Porque eles tinham ciência de possuir patrimônio superior e durável. Existe um sermão do teólogo John Piper que é intitulado assim: você irá sofrer. E nesse sermão, John Piper mostra como ser cristão é ser uma pessoa marcada para morrer. Timothy Keller diz isso: se nós somos cristãos, nós somos ovelhas marcadas para morrer. Meus irmãos, parece que não estamos cientes desse evangelho, o verdadeiro, o genuíno, o evangelho de Jesus. Porque hoje nós estamos no meio, envolto de um evangelho da prosperidade. Muitas pessoas acreditam que se converterem a Cristo, nenhum sofrimento as atingirá. Que crer em Cristo significa que todos os seus problemas serão resolvidos. E até cantam Deus de promessa, Deus de aliança, mas não entendem que a promessa é a da vida eterna. E querem o quê? Riqueza e prosperidade nesse mundo terreno. Mas não, Jesus nos chamou para sofrer. Ele diz: bem-aventurados vocês são, quando por causa de mim vos perseguirem e vos injuriarem.
Bem-aventurado é muito felizes. Se perseguiram a mim, quem dirá vocês? Jesus que falou isto. Jesus que falou a cada um de nós, meus irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ser cristão não significa ser isento de sofrimento, mas significa passar pelo sofrimento, ciente de que existe um tesouro eterno, superior e durável. E por isso, mesmo passando pelo sofrimento, nós vamos passar com alegria, dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro, porque o Senhor é o nosso Deus, porque Ele está conosco. Quantos cristãos nessa época encheram seus corações de amargura, de murmuração, estão com os corações moribundos. Longe está a alegria do Senhor, porque longe também está Cristo desse coração. Então compreendam que o verdadeiro cristão, os da fé, mesmo diante do sofrimento, tem alegria, porque sabe do seu patrimônio superior e durável. Olha que coisa maravilhosa. Olha como que esse texto retrata a nossa herança em Cristo Jesus. Primeiro é superior. Superior a quê? A tudo que o judaísmo poderia oferecer. Superior a tudo que este mundo pode oferecer. Superior a qualquer riqueza e prazer que este mundo pode oferecer. É o que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. É superior, mas também é durável, é permanente, é eterno, porque qualquer coisa que você venha a ter nesta terra vai passar, a traça e a ferrugem corroem. Por isso Jesus diz: ajuntai tesouros nos céus, aonde nem a traça e nem a ferrugem corrói. É durável, é eterno, é para sempre. Às vezes nós temos uma ilustração que compara esta vida como um mero vestibular. E a vida verdadeira é a próxima. Às vezes nós estamos prendidos no tempo aqui, nesses 80, 90, 100 anos de vida, que podemos viver aqui nesta vida e pensamos: isso daqui é tudo. Não, meus irmãos, isso daqui não é nem 1% do que é a verdadeira vida. O eterno, o sem fim, vem depois. Então olhe para o patrimônio superior e durável. Amém? Em segundo lugar, então primeiro, os da fé se lembram que apesar do sofrimento, há um patrimônio superior e durável, eterno. Em segundo lugar, os da fé não abandonam a confiança, mas perseveram na certeza que alcançarão o galardão e as promessas. Olha o que diz o texto na continuação. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão ou grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha que verdade maravilhosa. Primeiro, no versículo 35, o autor traz também uma exortação, não no imperativo aqui, mas ele traz uma exortação muito importante à igreja. Não abandone, portanto, diante desse patrimônio superior e durável, não abandonem a confiança, não abandonem a fé, não abandonem a certeza que Deus vai nos dar as promessas, a recompensa. E o que é a recompensa? A recompensa é a salvação, é a eternidade em Cristo Jesus. É importante nós entendermos que Deus, Ele diz que recompensará ricamente o crente que confessa a sua fé corajosamente. Deus recompensará ricamente o crente que confessa a sua fé corajosamente, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Contudo, essa recompensa, apesar do nome, esse galardão, apesar do nome, não é por causa dos nossos méritos. Você não pode pensar que é porque você é bom, porque você foi o melhor,
que você está recebendo essa recompensa, mas é graça, é por causa de Cristo, e é porque Cristo quer que seja assim. Ele quer recompensar, mesmo que sejamos pecadores que não merecemos, mas Ele quer recompensar, e Ele recompensa para a sua honra e para a sua glória, porque Ele já conquistou isso na cruz. É direito nosso, é a nossa herança. Aleluia. E o texto então continua nesse mesmo sentido. O versículo 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Aqui é legal porque mostra que o autor de Hebreus é um pastor familiarizado com a sua congregação. E ele entende que aquela igreja, que aqueles irmãos estavam necessitados de perseverança. Ele dá um tom pastoral aqui. Ele está dizendo: olha, não abandonem. Vocês são da fé, mas vocês têm necessidade de perseverar, continuar firme. Eu tenho falado aos irmãos que uma coisa é se tornar cristão, outra coisa bem diferente é continuar sendo cristão. Meus irmãos, precisamos perseverar até o fim. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu me lembro que quando eu terminei um discipulado com um querido irmão que batizei, também fiz o seu casamento, uma das coisas que eu falei no último encontro, eu falei: olha, preste atenção neste conselho. Esse é um importante conselho para toda a sua vida cristã. Você precisa perseverar. Porque vai vir sofrimentos, vai vir perseguição. Os seus amigos não vão querer mais ficar com vocês, porque você agora é cristão. Então mudou a perspectiva, mudou a conversa. Eles vão se afastar de ti, mas persevere, continue firme até o fim. Perseverança. É isso que o texto está dizendo. E ele diz: perseverem, porque cumprindo a vontade de Deus, o que nós vamos receber? Nós vamos alcançar a promessa. Então perseverem, fazendo a vontade de Deus. Perseverem, porque se for da vontade de Deus que soframos, perseverem, porque é desta forma que nós vamos alcançar a promessa. E o que é essa promessa? A promessa é uma palavra-chave em toda a epístola de Hebreus. Em toda a epístola você vai ver esse termo, a promessa que vai ser recebida, alcançaram a promessa. E o que significa? Significa literalmente o perdão dos pecados, a nova aliança em Cristo Jesus, a completa salvação em Cristo Jesus. Então toda vez que você ver esse termo promessa, está falando: vocês vão alcançar a salvação, o perdão, a nova aliança em Cristo Jesus, o amor do Pai na pessoa de Cristo Jesus. Isso é a promessa. Quando nós cantamos Deus de aliança e Deus de promessas, nós não podemos ficar prendidos no tempo, prendidos nessa finitude aqui, mas nós precisamos olhar para o além. Sim, Ele pode nos abençoar no aqui e agora, sim, mas Ele nos abençoa com a vida eterna. Essa é a promessa maravilhosa, que todo aquele que nele crê não irá morrer, mas ganhará o presente da vida eterna. Então é essa a promessa, e essa é a promessa de Deus ao homem, por isso é inquebrável. O que Deus prometeu, o crente receberá. E qual é a garantia que nós receberemos? Porque o texto continua no versículo 37, porque em breve Jesus retornará. Os irmãos se lembram que esse era um problema. A demora da vinda de Cristo estava causando desânimo. Aqueles irmãos estavam esperando Jesus retornar ali imediatamente. E isso já estava causando desânimo na segunda geração dos cristãos. Mas o autor deixa claro: Jesus em breve voltará. Ele não tardará. E essa é a certeza de que receberemos todas as promessas. Olha o que ele disse anteriormente, capítulo 10 também, versículos 23 a 25. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão, perseverem, não abandonem a fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel para cumprir a promessa. E aí ele continua trazendo exortações a nós como igreja. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É tipo assim,
Se o irmão está enfraquecido, se o irmão não está querendo mais congregar, se ele está fraquejando na fé, nós precisamos cuidar uns dos outros, fortalecermos uns aos outros, ir atrás daqueles que estão desencorajados para fortalecê-los. É isso que o texto está dizendo. E ele conclui essa porção do versículo 25 dizendo: não deixemos de congregar. Então olha, congregar tem tudo a ver com guardar a fé. Congregar tem tudo a ver com perseverar. E ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele termina da mesma forma, falando da vinda de Jesus. O dia da vinda se aproxima. Ele virá e não tardará. Por isso que nós precisamos perseverar. Por isso que nós precisamos guardar a fé. Por isso que nós precisamos congregar. Quando nós vemos uma pandemia desta, uma dimensão nacional, ou melhor, uma dimensão global, o que nós precisamos fazer, meus amados? Correr para a presença do nosso Deus. Nós precisamos congregar, porque o tempo se aproxima. Com muitas pessoas que eu tenho conversado, as próprias pessoas falam: pastor, já é o fim dos tempos, realmente o fim está se aproximando, realmente Jesus está vindo, nós estamos perdendo queridos, essa pandemia. E o que o texto nos diz? Olha, quando vocês estão vendo que o dia está vindo, congreguem, continuem congregando, perseverem nisso, mesmo que venha o sofrimento, porque esta é a vontade de Deus. E quando vocês cumprirem a vontade de Deus, receberão a promessa. Aleluia. Então o texto continua, e o último ponto: os da fé não retrocedem para a perdição, mas vivem para o agrado do Senhor e são salvos por sua fé. Olha aqui que o texto continua dizendo agora no final, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação, para a salvação da alma. Que finalzinho maravilhoso. Aqui nós temos uma citação do texto de Abacuque. Então o autor ele cita Abacuque capítulo 2, versículos 3 e 4, onde lá em Abacuque é dito ao profeta, a palavra de Deus ao profeta, também registrada pelo profeta como palavra do Senhor, que o justo viverá pela fé. É um texto que é explorado por vários autores do Novo Testamento, como Paulo em Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17, quando ele diz que o justo viverá pela fé. É um texto tão magnífico e tão maravilhoso que foi um texto motivador a Martim Lutero na sua conversão e então na reforma protestante. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que alcançamos a salvação do nosso Deus. Mas o texto de Abacuque continua, e o autor aqui ele continua citando o texto, informando que se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele está dizendo: o justo continuará na fé, o verdadeiro salvo. Justo significa não condenado, então é o salvo verdadeiro e genuíno. Então aquele que é salvo continuará, viverá pela fé, mas o que retroceder, Deus não se agrada. A minha alma não se compraz. O compraz aqui é: eu não tenho agrado, eu não tenho prazer. A minha alma não se agrada daqueles que retrocedem. Nós já vimos isso quando eu citei o texto anterior, que é exatamente anterior a este texto, que fala que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É um pronunciamento de castigo para aqueles que se desviam. Jesus disse isso: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que retroceder a minha alma não se agrada. Se você se envergonhar diante dos homens de mim, eu também envergonharei diante do meu Pai. Olha só, irmãos, vamos voltar aí no versículo 29, olha aí na sua Bíblia. Ele está dizendo: de
quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele está dizendo: quanto mais receberá a justiça de Deus aquele que calcou o pé do Evangelho, mas não perseverou, aquele que andou na igreja até recebeu do respingo da santificação, sem, contudo, salvação verdadeira, mas ultrajou o Espírito da graça e abandonou a fé. Isso é muito forte, meus irmãos. Então Deus não se agrada dos que retrocedem. E aí o versículo 39, ele continua dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Os que retrocedem para perdição, para o castigo. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que é interessante, porque aqui fica claro para nós que não é possível os que têm verdadeira fé retrocederem. Os da fé não retrocederão, porque é Deus que garante que eles continuarão firmes até o final. Deus os preservará, eles perseverarão. A perseverança dos santos é isto, é que os da fé irão continuar na presença de Deus, serão conservados para a salvação. E é muito interessante porque o termo conservação aqui, às vezes traduzido por salvação, ele também pode indicar possessão, propriedade própria, aquisição. E está dizendo então que nós somos propriedade e aquisição de Deus. Deus nos conservará porque somos dele, porque ele nos comprou na cruz. E é por isso que somos salvos pela fé em Cristo. Cremos que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Isso é maravilhoso. Dos versículos 12 a 14, o autor de Hebreus deixa muito claro isso. Olha só: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Os que são da fé, por causa de uma única oferta, de um único sacrifício, daquele ato na cruz, eles foram perdoados e estão sendo santificados, separados, consagrados a Deus. Isso é salvação, é nisso que nós cremos. Se você tem fé em Cristo, você tem fé que Ele está te separando para Deus, separando do pecado e do mundo, que Ele está te consagrando a Ele mesmo, que Ele está te concedendo o galardão e a herança da vida eterna, perdoando os seus pecados, remindo, tirando toda a culpa que você tem diante de Deus. Amados, eu quero trazer, diante de tudo isso que nós falamos, 5 aplicações práticas. A primeira é: se você ainda não creu em Cristo, creia em Jesus. Ele é o único que pode salvar a sua alma. A Bíblia deixa claro que não existe nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nome debaixo dos céus que importa que sejamos salvos. Somente Jesus pode nos conceder salvação. Então creia em Cristo, se entregue a Ele. Se a palavra está sendo entendida por ti nesta noite, se Deus está iluminando a sua mente, está abrindo os seus olhos, e você está compreendendo que só Jesus salva, então se volte para Ele com temor, com fé genuína e verdadeira, entregue-se a Ele em nome de Jesus. E você que já é cristão, não abandone a sua fé, persevere. Os da fé não retrocedem. Conserve firme a sua confissão, mesmo em tempos de pandemia. Vamos lá, vamos continuar, meus irmãos. Vamos progredir. Vamos aquecer o nosso coração com fervor que vem do Espírito Santo. Saiamos do comodismo. Saiamos da frieza espiritual.
Não desanime, meu querido irmão, com o sofrimento. Foque na herança eterna. Nós estamos sofrendo, isso é verdade. Todos nós. Alguns sofrem um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos estão sofrendo com essa pandemia, com a crise financeira do nosso país. Mas, meus irmãos, comparado àquilo que os cristãos sofriam no primeiro século, é tão pouco. Comparado por aquilo que Cristo sofreu na cruz por nós, foi ultrajado, humilhado, sofreu o inferno em nosso lugar. Então não desanime, Cristo já venceu por nós. Foque na herança eterna, superior e durável. Busque fazer a vontade de Deus com alegria. Aqueles cristãos, mesmo sofrendo, eles estavam alegres. Então não faça as coisas, como diz o nosso ditado, nas coxas. Não faça de qualquer jeito, não faça sem prazer. Eu tenho que servir a Deus, que coisa chata, eu tenho que escutar de novo, eu tenho que fazer isso de novo. Não, faça com alegria, com amor, com dedicação, o seu melhor. Faça mais do que te pedem. É para Deus, é para a glória dele. E anseie pela vinda de Jesus, pois ele não tardará. Está próximo, meus irmãos. Já vivemos os últimos dias, não tenha dúvida disso. Então anseie por isso. Anseie pela vinda do nosso Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu quero concluir, depois da aplicação, trazendo novamente o hino 131. Nós vimos que a terceira estrofe desse hino diz que muitos corriam bem e longe de Deus estão. Muitos até seguem Jesus, mas sem fervor, sem ânimo, sem vontade. Agora, olha só o pedido que este hino faz, um pedido de renovação e de restauração. A primeira estrofe diz assim: tu que sobre a amarga cruz, tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, traz vida, fé, ânimo, confiança, perseverança. Senhor, vem, ó vem, Jesus, Senhor. Nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vamos cantar essas duas estrofes? Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Coloque-se de pé, meus irmãos. Ó Senhor, vem inflamar as nossas almas. Restaure, ó Deus, a nossa fé. Renova o nosso coração. Vivifica-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Nos dá fervor. Edifique a tua igreja, ó Pai. Que a tua igreja, ó Deus, receba de ti o avivamento. E que mesmo em meio ao sofrimento, ó Pai, possamos ter os nossos olhos fitos em Cristo, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que
possamos, ó Deus, olhar para a herança superior e durável, para o galardão, para a promessa da vida eterna e para a certeza que Jesus em breve voltará e não tardará. Ó Deus, aviva a tua obra, ó Senhor. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus e as santas consolações do Espírito esteja sobre vós, povo do Senhor, hoje para todo sempre.